Nós vamos ler aqui o versículo 1 e 2 do capítulo 12 de Romanos. E vamos ficar só nesses dois versículos mesmo, viu? Porque como vocês vão ver, são só dois versículos, mas com um conteúdo riquíssimo para ser estudado. Amém? Então diz assim a palavra de Deus: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Então, meus irmãos, a partir do capítulo 12 aqui de Romanos, Paulo vai começar uma nova parte do livro, um outro assunto. Até o capítulo 11, Paulo fez uma exposição de todo o pensamento teológico que ele foi direcionado por Deus para escrever ali aqueles irmãos de Roma. Então, do capítulo 1 ao capítulo 11, nós vimos muita doutrina, muita teologia, muito ensinamento, mais no sentido teórico, de entendimento das doutrinas cristãs, do Evangelho, da graça de Deus, da justificação pela fé, da eleição, do fato do homem estar condenado no pecado, do que Deus fez para poder restaurar o ser humano, da situação de Israel no passado, no presente, o que Deus deseja para o futuro, para ele, para os gentios. Então, tudo isso nós vimos do capítulo 1 até o capítulo 11. Aqui, a partir do capítulo 12, nós vamos ver que Paulo ele vai começar a trazer meditações mais voltadas para a prática cristã, para a prática da doutrina que ele tinha ensinado até aquele momento, para que as pessoas pudessem viver uma vida transformada, não tivessem apenas um conhecimento teórico, teológico das verdades de Deus, mas a vontade de Paulo era que essas verdades estivessem no coração deles e eles praticassem isso na vida diária, que eles pudessem viver esses ensinamentos. Essa teologia toda que Paulo ensinou tinha que fazer a diferença na vida deles, tinha que levar a uma mudança. E é isso que a gente já aprende logo de início. Todo o conhecimento que a gente tem, irmãos, tudo aquilo que a gente aprende, tudo que a gente estuda, toda doutrina, não é simplesmente porque Deus quer que a gente acumule conhecimento, que a gente acumule teologia na mente. Deus quer que a gente conheça quem Ele é, suas verdades a respeito dele e de nós. Para quê? Para que a nossa vida seja transformada, nós sejamos mudados e o nosso viver diário seja diferente. Então, basicamente, é isso que nós vamos ver Paulo tratar aqui a partir do capítulo 12. Então, feita essa pequena introdução, para a gente entender do que Paulo vai falar, vamos ler aqui o texto. A partir do versículo 1, Paulo começa dizendo assim: Rogo-vos, pois, irmãos. Deixa eu fazer um esclarecimento aqui. Quando Paulo fala assim, rogo-vos, e aí ele usa essa palavra pois, essa palavra está dando uma ideia de que é como se ele estivesse dizendo assim: diante de tudo que eu falei até agora,
sabendo de todas essas coisas que eu ensinei para vocês, então agora eu quero rogar algo para vocês, eu quero pedir algo. Pedir num sentido também de exortação e aconselhamento. Esse pois aqui significa isso. É para dar uma ideia de que, diante de tudo que eles leram até aquele momento, ele agora ia fazer uma aplicação na vida deles. Ia fazer como que uma conclusão, uma aplicação prática para a igreja. E ele começa com essa palavra dizendo rogo-vos. Talvez em algumas traduções de alguns irmãos tenha exorto-vos. O sentido é o mesmo. Paulo está fazendo um pedido, rogando à igreja, um pedido do fundo do seu coração, do fundo da sua alma, algo que ele acredita que é extremamente importante da igreja praticar. Ele está fazendo, sabe quando você faz um pedido a alguém para que ela faça algo que você considera muito importante e necessário e você roga? O sentido de rogar é esse. É um pedido muito sério e profundo e importante que você está fazendo àquela pessoa. E é um pedido em forma de exortação, de aconselhamento, para que as pessoas atentem para aquelas verdades e possam praticar nas suas vidas. Então, esse início já mostra o quanto é importante o que ele vai falar. É algo extremamente importante, então, que a gente possa dar atenção a essas poucas palavras de Paulo, porque com certeza, irmãos, se a gente praticar isso aqui, a nossa vida ela vai estar num outro nível assim, de espiritualidade, de vida cristã na presença de Deus. E ele continua dizendo assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Eu gostaria de destacar esse termo aqui também, porque ele vai fazer um pedido extremamente importante e ele dá como motivo para aquele pedido, ele vai usar como base as misericórdias de Deus. Ele está pedindo pelas misericórdias de Deus. Em outras palavras, é como se ele estivesse dizendo assim: meus irmãos, atentem para as misericórdias de Deus, para o que Deus fez na vida de vocês. Eu quero que, quando vocês escutarem o que eu vou pedir, vocês tenham na mente de vocês as misericórdias de Deus. Se lembrem da maravilhosa graça e misericórdia e favor que Deus fez na vida de vocês. Tenham isso em mente quando eu pedir isso que eu vou pedir agora. É pelas misericórdias de Deus que eu peço isso. Que vocês possam se lembrar disso. E onde é que nós vemos Paulo falando das misericórdias de Deus? Foi exatamente todo o restante da carta, a parte anterior, do capítulo 1 ao capítulo 11, nós vemos Paulo falando das misericórdias de Deus. Como assim, irmão? Quando Paulo fala da salvação em Cristo, da justificação pela fé, da salvação pela graça, da eleição de Deus, do seu favor, da obra do Espírito na vida do cristão, da transformação de vida, da santidade que Deus opera no coração, da libertação do pecado, as promessas de Deus de salvação, de santificação, de glorificação, de que Deus iria nos preservar, como nós louvamos aqui, esse louvor que é do capítulo 8 de Romanos, quando Paulo falou que nada nos separará do amor de Cristo. Então, onde é que nós vemos Paulo falando das misericórdias? Tudo que a gente viu anteriormente fala das misericórdias de Deus. Então é como se Paulo estivesse dizendo assim: lembrem de tudo isso que eu falei, tenham em mente, reconheçam no coração de vocês
o quanto Deus é bom e misericordioso, o favor tão grande que Ele fez na vida de vocês. E aí vocês lembrando disso, vocês atendam o pedido que eu vou fazer agora. É mais ou menos isso que Paulo está querendo dizer. Então, irmãos, que a gente faça isso. Se lembre do quanto Deus foi bom com você. Aplique agora isso individualmente na sua vida. Lembre o quanto Deus foi bom com você. A graça e a misericórdia de Deus na sua vida. Tudo que Ele fez na sua vida até hoje, o que Jesus fez por você na cruz, a salvação, a graça de Deus, o perdão, a presença de Deus no seu coração, toda a transformação e santificação que Ele tem operado. Se lembre de tudo isso, de toda essa bondade. Quando você ouvir o pedido que Paulo vai fazer aqui. Aí eu vou falar agora do pedido que Paulo vai fazer para a igreja. Foi o que ele pediu para a igreja. Ele pediu que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Irmãos, olha que coisa profunda que Paulo falou aqui. Atente para isso, porque essa é a vontade de Deus para a sua igreja, para cada um de nós. Paulo aqui, ele está comparando, ele está trazendo aqui a memória das pessoas, porque haviam muitos judeus em Roma. Ele está trazendo aqui a memória deles, os sacrifícios do Antigo Testamento. Como é que eram os sacrifícios do Antigo Testamento? Eram sacrifícios de animais, mas animais que eram mortos, eram sacrificados, e ali mortos eram colocados no altar de Deus e eram oferecidos a Deus como sacrifício, como oferta agradável a Deus, de aroma suave. Assim era a oferta, o sacrifício no Antigo Testamento. Só que aí Paulo, ele está trazendo agora isso para a igreja, mostrando que também na vida da igreja acontece um sacrifício. Nós também temos que sacrificar, mas não é um sacrifício para obter perdão de pecados, como era o sacrifício lá dos animais no Antigo Testamento, que não podiam trazer um perdão realmente definitivo, precisavam estar sendo sacrificados constantemente. Mas não é um sacrifício para perdão, porque esse sacrifício já foi feito por Jesus Cristo na cruz do Calvário, que fez um único e definitivo sacrifício pelos nossos pecados. Mas aí nós somos chamados a fazer um sacrifício pessoal a Deus. Todos nós, irmãos, eu e você, nós somos chamados a fazer esse sacrifício a Deus. E que sacrifício é esse? Como ele disse aqui, apresentar o nosso corpo. Em outras palavras, a nossa vida, todo o nosso ser, a nossa pessoa como um todo, tem que ser um sacrifício a Deus. A nossa vida, irmãos, daquele que é cristão, é como um sacrifício que é colocado no altar de Deus, diariamente. A sua vida precisa ser um sacrifício a Deus. Essa é a vontade de Deus para nós. Que você apresente, ofereça o seu corpo, a sua vida, como um sacrifício. Não tem como fugir disso, irmãos. Ser cristão é sacrificar a si mesmo a Deus. É se oferecer a Deus em consagração. Não existe vida cristã sem isso. Alguém pode até dizer que é cristão, mas que aí vive do jeito que quer, fazendo a sua vontade, andando conforme o que pensa, mas isso não é ser cristão. Ser cristão é apresentar o seu corpo como um sacrifício a Deus.
É como se você estivesse dizendo: Senhor, está aqui a minha vida, no teu altar, eu ofereço a mim mesmo como um sacrifício ao Senhor. Isso é a realidade do cristão, precisa ser a realidade do cristão. Detalhe, é um sacrifício vivo, porque Deus não está pedindo para que você morra, no sentido literal. Deus não quer tirar a sua vida como os animais morriam para poder ser feito sacrifício a Deus. Deus não quer que você morra, literalmente. Deus quer que você entregue a sua vida, ofereça-se como um sacrifício vivo, ou seja, você vai viver para Deus. A sua vida, a partir do momento que você se converte, não é mais sua. A sua vida agora é de Deus. Você é um sacrifício vivo. Você é oferecido no altar como oferta a Deus. Essa é a vida do cristão. É por isso que Paulo diz lá em Gálatas: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que tenho agora, vivo pela fé no Filho de Deus. Essa é a vida do cristão, irmãos. É o que Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ser cristão é renunciar a si mesmo e se entregar totalmente a Deus. Essa é a vontade de Deus para a sua vida, para a minha vida. E todo mundo que está na igreja precisa entender isso. E esse sacrifício também tem outra característica: é um sacrifício santo. Por que um sacrifício santo? A palavra santo significa separado para Deus, consagrado a Deus. Então você se entrega a Deus e como um sacrifício santo. Ou seja, você vai ser totalmente dedicado, consagrado, separado para glorificar a Deus, para viver para Ele. Ser um sacrifício santo é isso. É você ser totalmente separado, totalmente no sentido de perfeição, é impossível. Mas você procurar o máximo possível se separar do pecado, das coisas deste mundo, ter uma vida purificada, transformada, santa, porque a oferta a Deus, o sacrifício a Deus, precisa ser um sacrifício santo. Deus não quer receber uma oferta imunda, pura, contaminada pelo pecado. Lembra que o animal que era apresentado lá no Antigo Testamento tinha que ser sem defeito, sem nenhum tipo de problema físico. Tinha que ser o melhor animal, porque tinha que ser um sacrifício santo. Por que Jesus foi o sacrifício perfeito? Porque Ele é totalmente santo e sem pecado, totalmente puro. Por isso que Ele foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todo sacrifício a Deus, ele tem que ser um sacrifício puro, santo, consagrado. E com a gente não podia ser diferente. A vontade de Deus é que você se sacrifique, se entregue a Ele, e em santidade, pureza. O que nós aprendemos com isso? A vida do cristão é uma vida de pureza, de retidão, de obediência, uma vida transformada, onde você vive em santidade, não mais como um escravo do pecado, vivendo para fazer a vontade da carne e das coisas deste mundo. Nós vamos falar um pouco mais aqui adiante sobre isso. Mas o sacrifício tem que ser santo e agradável a Deus. Sacrifício agradável. No Antigo Testamento era usado muito a expressão de um sacrifício com um aroma suave, ou seja, que Deus recebia aquele sacrifício e era agradável ao Senhor. O Senhor se alegrava
com aquele sacrifício. Deus, irmãos, Ele quer olhar para nós e ver que nós estamos sacrificando a nossa vida, e um sacrifício agradável, que Ele possa olhar e se alegrar com a sua vida, com o que você está fazendo, com o que você é, com o que você está se tornando. O seu sacrifício, que é a sua vida, tem que ser agradável a Deus. Não pode ser um sacrifício que cause repulsa ao Senhor, que cause tristeza, que o Senhor olhe e não se alegre com aquilo. Deus precisa olhar o nosso coração e ver no nosso coração aquela intenção pura e santa de agradá-lo, de viver para Ele, de glorificar o seu nome, de realmente ter uma vida transformada, que glorifique ao Senhor e que alegre o seu coração. Irmãos, isso é tão sério que a gente possa meditar sobre isso, que cada um de nós possa fazer uma reflexão nessa noite. Como é que anda a nossa vida? Como é que anda o nosso ser, nosso comportamento, o que a gente tem feito, o que a gente tem pensado, nosso caráter? Será que tem sido um sacrifício agradável a Deus? Será que Deus tem olhado, tem ficado feliz e satisfeito com a nossa vida? Nós precisamos refletir sobre isso, porque essa é a vontade de Deus, que a nossa pessoa seja um sacrifício vivo, santo e agradável. E Ele fala que isso tudo é o vosso culto racional. Em algumas traduções tem o vosso culto espiritual. Essa palavra aqui é a palavra no grego, é lógicos, ou seja, uma coisa de onde veio a palavra lógica, uma coisa que é coerente, que faz sentido, uma coisa que é racional. Em outras palavras, o que Paulo está querendo dizer? Que esse culto a Deus, que é o nosso sacrifício a Ele, tem que ser um culto que seja com entendimento, seja fruto de um entendimento da nossa mente. Em outras palavras, a gente precisa entender quem Deus é, tudo que Ele fez por nós, a vontade dEle para a nossa vida. Isso tem que entrar no nosso coração, na nossa mente. Nós precisamos compreender tudo isso e, diante disso, prestar a Deus um culto verdadeiramente espiritual, com todo o nosso ser, corpo e mente, algo com entendimento, com coerência, que você entende o que você está fazendo, compreende qual é a vontade de Deus e está ali realmente vivendo e fazendo aquilo, entendendo o que Deus fez e o que Ele quer que você faça. E esse culto, irmãos, não é apenas aqui no templo. É claro que Deus também quer que o nosso culto, que nós prestamos a Ele aqui, seja um culto verdadeiro. Como Jesus disse, que nós o adoremos em espírito e em verdade. Precisa ser um culto que vem do mais profundo do nosso ser, do mais profundo do nosso coração. Aqui também, mas não é só aqui. Mas eu aproveito para trazer uma reflexão na nossa vida com relação ao culto que nós prestamos a Deus aqui. Como é o nosso culto, irmãos, que a gente presta a Deus? A gente precisa refletir nisso. Porque às vezes tem pessoas que vêm à igreja só por vir, cantam só por cantar, não entendem o que estão cantando, não entendem a letra, cantam mecanicamente, superficialmente. E adorar não é só cantar. Adorar não é só estar aqui presente e levantar as mãos. O seu coração precisa estar ligado com Deus, voltado para Deus com todo o seu ser.
entendendo o que você está fazendo, adorando de verdade, falando aquelas palavras do mais profundo do seu coração. Quando você estiver orando, que seja algo que vem realmente do seu interior, como uma verdade, como algo que você realmente compreende e quer dizer aquilo para Deus, e não somente repetindo palavras mecanicamente. O momento que a gente está fazendo agora, por exemplo, ouvindo a palavra de Deus, nós estamos cultuando a Deus. Porque até mesmo, irmãos, a maneira como a gente ouve a palavra de Deus, isso é um culto a Deus. Nós estamos prestando um culto a Ele, porque nós estamos honrando a Ele quando nós ouvimos atentamente, prestamos atenção, guardamos no coração e procuramos praticar. Mas o culto não é só esse momento aqui, o culto vai muito mais além. A nossa vida, como nós vimos aqui, é um sacrifício. Então, meus irmãos, todo momento você está chamado a cultuar a Deus. É óbvio que nós muitas vezes não fazemos isso. Às vezes meio que a gente parece que se desliga, esquece que é cristão, se envolve com outras coisas, faz coisas que não devia, falamos coisas que não deveríamos, pensamos coisas que não deveríamos, nos envolvemos com pessoas que não deveríamos, vamos a lugares que não era para a gente ir. Mas a vontade de Deus é que o nosso culto constante seja um sacrifício vivo a Ele. Que a nossa vida 24 horas seja uma vida de adoração. Não é que você vai estar o tempo todo cantando ou lendo a Bíblia, mas você está o tempo todo vivendo de uma maneira que agrade a Deus. Sabe, onde você estiver, seja com quem for, que você viva de uma maneira que glorifique a Deus, com as suas palavras, com o seu jeito de agir, com os seus pensamentos, até mesmo com o que você vê ou deixa de ver. As suas atitudes, a sua vida é um culto a Deus. Nós precisamos compreender isso, que o culto não se resume a estar aqui neste lugar. Nós somos chamados a viver como um sacrifício vivo a Deus. Vamos mais adiante. Vamos ler aqui o versículo 2 e a gente vai terminar nele. Não vos conformeis com este século. Paulo está querendo dizer aqui o seguinte, quando ele fala de século, ele está falando do tempo presente. Naquela época, era o tempo em que eles viviam, aquela realidade de mundo onde eles estavam, todo aquele sistema onde eles estavam envolvidos. Quando Paulo fala este século, ele está falando, em outras palavras, esta era, este tempo presente, com todos os seus valores, crenças e ensinamentos. Em outras traduções tem não vos conformeis com este mundo. Porque o sentido aqui é esse, de você não se conformar a este tempo, a este mundo, ao que acontece ao nosso redor, a essa realidade de vida na qual nós estamos inseridos. E não tem como a gente fugir, não tem como a gente se isolar, a gente está aqui no mundo e o tempo todo nós estamos sendo pressionados para tomarmos a forma do mundo. Porque é isso que Paulo quer dizer quando ele fala, não vos conformeis. Ele está querendo dizer, em outras palavras, não tome a forma deste mundo, deste tempo presente. Imagine o mundo como se fosse uma forma de bolo, na qual você não deve tomar aquela forma. Imagine que você é uma massa. Você não pode se deixar modelar ali naqueles moldes, naquela forma. É isso que Paulo está dizendo em outras palavras. O mundo em que nós estamos, ou seja, esse sistema,
esse conjunto de ensinamentos que nós vemos por aí, de crenças, de valores. Valores é o que as pessoas acham que é importante nesse mundo, o que elas acham que realmente deve ser feito, como é que se deve viver, o que se deve pensar, como é que deve ser a vida. Tudo isso aí, nós estamos perto disso tudo, isso tudo bate à nossa porta, o tempo todo, irmãos. Quando a gente está no trabalho, quando a gente está conversando com alguém que é descrente, e às vezes até com crente, quando a gente assiste uma televisão, ou quando você assiste um filme, ou quando você lê um livro, toda vez que você tem contato com alguém deste mundo, que você assiste alguma coisa, que você conversa com uma pessoa, ou que você lê algo, isso que você está vendo, ou lendo, ou assistindo, pode estar contaminado com valores e ensinamentos não cristãos. Então, todo dia e toda hora, a gente tem que estar fazendo o seguinte exercício: de não se deixar contaminar com aquilo, de analisar o que é de Deus, o que não é de Deus, e não se moldar aquelas coisas. Porque, irmãos, a pressão sobre nós é grande, diária, o tempo todo, o tempo todo. Se você não vigiar, se você não prestar atenção, não estiver usando do seu discernimento, você se molda a esse mundo e nem percebe. Porque as coisas vêm de maneira sutil. Irmãos, o diabo, ele não vai chegar para você e dizer assim: olha, isso aqui que você está vendo, ou que você leu, que você assistiu, isso aqui que falaram para você numa conversa, isso aqui é uma coisa diabólica que eu estou ensinando para as pessoas. O diabo não vai fazer isso. Todas essas coisas mundanas, elas vêm disfarçadas de uma coisa boa, de uma coisa que vai te fazer bem, que vai ser um benefício para a sua vida. E você vai ser tentado a acreditar que você tem que pensar daquele jeito, ou viver daquela maneira, porque aquilo vai ser bom. O mundo vai te dizer isso: olha, faça isso aqui que é bom, pense dessa maneira que é o certo, viva desse jeito. É igual uma propaganda enganosa o tempo todo, batendo ali na porta do seu coração, tentando convencer você a viver daquele jeito. Por isso que nós precisamos estar vigilantes o tempo todo, atentos ao que nós vemos, para poder obedecer essa ordem de não se conformar com o mundo. A única maneira da gente não se conformar é identificar o que é do mundo, desse tempo presente maligno, e quem é o Deus deste século, como fala lá em, acho que é 2 Coríntios 4,4, 2 Coríntios 4,4, o Deus deste século é o diabo. O diabo é que controla esse mundo, esse sistema, o que as pessoas pensam, as pessoas sem Deus. E, irmãos, se você não conseguir identificar, você vai se moldar sem perceber. Então você precisa buscar em Deus sabedoria e discernimento para identificar o que é do mundo e aí não se conformar com esse mundo. E aí Paulo diz: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Essa palavra transformar aqui é uma palavra muito forte, irmãos, profunda. Você sabia que essa palavra é a mesma palavra que foi usada lá em Mateus 17:2, quando falou da transfiguração de Jesus? Que ali o seu rosto foi transformado diante deles. É a palavra que dá origem à palavra metamorfose no grego. O que é metamorfose? É uma mudança radical, profunda. Igual, por exemplo, a mudança
onde a lagarta entra no casulo e ali sofre uma metamorfose para poder virar uma borboleta. É uma mudança radical, profunda, algo extremamente maravilhoso, grandioso e que traz um impacto enorme na vida de uma pessoa. Quando você lê isso aqui, você entenda que Paulo está falando disso. Não é uma coisa superficial, sabe? Uma mudançazinha de mente qualquer, uma mudança pequena num jeito de falar ou de vestir uma roupa diferente. Não é apenas isso. É uma mudança profunda de mente. Algo que vai te virar ao avesso. Pega você, uma pessoa que era descrente, mundana, pecador, escravo do pecado, com uma mente toda pervertida, e aí Deus quer transformar você numa pessoa santa, numa nova criatura, totalmente diferente daqueles que estão sem Cristo, estão no mundo, vivendo no pecado. Alguém com uma nova mentalidade, uma nova maneira de ver o mundo, uma nova maneira de falar, de pensar, de agir, sabe, algo totalmente novo. E semelhante a Cristo, porque a vontade de Deus é essa, é nos transformar para que nós sejamos parecidos com Cristo. A palavra de Deus diz em outros lugares que a vontade dele é que nós tenhamos a mente de Cristo, que nós sejamos transformados conforme a sua imagem de glória em glória, como diz lá 2 Coríntios 3:18. Essa é a vontade de Deus. Deus agindo poderosamente no nosso coração, produzindo uma mudança profunda no nosso ser. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. A nossa mente tem que mudar, irmãos. Nossa maneira de ver as coisas. Nossa maneira de entender a realidade da vida. Nós precisamos ver com os olhos de Deus, entender como Deus entende, ver as coisas como Ele vê. E aí, quando isso acontece, nós podemos identificar o que é do mundo e o que não é do mundo, o que vem de Deus e o que não vem de Deus. E aí sim, a gente é transformado, porque a nossa mente vai sendo renovada, vai mudando, e Deus vai transformando o nosso caráter. Como é que Deus faz isso? Como é que Deus transforma a nossa mente, para a gente poder entender? Nós vemos, irmãos, pelos ensinamentos do Senhor, na sua palavra, que Deus nos transforma através dos seus ensinamentos, da sua palavra. O que Jesus disse lá em João 17:17? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Lá no Salmo 119:105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Como é que você aprende a andar diferente? É ouvindo a voz de Deus, lendo a sua palavra. Quanto mais você lê a sua palavra, quanto mais você ouve de Deus através da sua palavra, mais você é transformado, mais seu coração muda. Porque a palavra de Deus é verdadeiro alimento, que alimenta e transforma a nossa vida. Por isso, irmãos, que para ser transformado, se você quer ser transformado, você precisa buscar a Deus em oração, em conhecimento de Deus, se debruçando nas Escrituras, porque quanto mais você lê, quanto mais você medita, mais você entende quem Deus é, qual é a vontade dele para a sua vida. É impossível que uma pessoa que lê e medita na palavra constantemente
seja uma pessoa sem entendimento, sem conhecimento de Deus, a não ser que ela leia por ler, sem ler num espírito de oração. Mas se a pessoa lê realmente, querendo ali ouvir a voz de Deus e conhecer o Senhor e a sua vontade, Deus vai pegar essa palavra e vai aplicar na sua vida, e ela é poderosa para nos transformar, para mudar o nosso coração e nos fazer pessoas diferentes. E é isso que vai acontecer quando a gente medita nas Escrituras e se alimenta dessa palavra. A nossa mente vai sendo transformada, vai sendo renovada. Os nossos olhos são abertos, nós somos iluminados para compreender as coisas. Os segredos de Deus vão sendo desvendados aos nossos olhos, e a gente vai entendendo, ganhando entendimento, compreensão, e vai sendo transformado. Agora, sem isso, irmãos, sem essa busca por Deus em meditação nas Escrituras e oração, é impossível ser transformado. Se a gente ficar o dia todo sendo alimentado pela televisão, pelo Instagram, pelo Facebook, pela Netflix, pela Amazon Prime, pelo YouTube, não espere renovação da sua mente. Pelo contrário, a probabilidade muito maior é que você vai se conformar a este século, a este mundo. Porque uns 90% ou mais do que nós vemos nessas coisas são valores mundanos e anticristãos. Como é que a pessoa, pense comigo aqui, você passa 95% do seu tempo se alimentando com lixo e coisas deste mundo, e 5% se alimentando daquilo que vem de Deus. Como é que a sua mente vai ser renovada? Como é que você vai ser transformado? Se você está enchendo o tempo todo a sua mente, a sua cabeça com o que é mundano. O que a palavra de Deus diz? A boca fala do que o coração está cheio, e o coração se enche daquilo que a gente alimenta ele. O que os nossos olhos veem, o que os nossos ouvidos ouvem, é o que entra no nosso coração e fica lá instalado no nosso coração. E quando essas coisas se instalam no nosso coração, isso vai afetar as nossas atitudes, o nosso jeito de falar e o nosso jeito de pensar. O processo é esse, irmãos. Não tem segredo. Agora, se você se dedicar a priorizar, a se alimentar do que é espiritual, do que vem de Deus, um alimento do céu, algo que edifica a sua vida, que realmente te ensina o que é correto, é óbvio que o seu coração vai se encher de Deus, das coisas de Deus, e aí a sua maneira de viver muda, é uma consequência natural. Você vai falar de um jeito diferente, você vai pensar diferente, você vai agir diferente, porque o seu coração vai estar cheio de Deus. É isso que muitos cristãos não entendem. Eles querem passar o tempo todo se alimentando do mundo e querem ter um coração santo e uma mente renovada. É impossível, irmãos. Não tem como. Agora, se a gente buscar o Senhor, aí sim a nossa mente vai ser transformada. E ele termina dizendo: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muitas vezes nós dizemos assim, né? Eu queria tanto viver a vontade de Deus, saber qual é a vontade de Deus para a minha vida, o que Deus quer de mim. Paulo está dizendo aqui o segredo. Como é que eu experimento a vontade de Deus? Como é que eu passo a viver essa vontade? É tendo a mente transformada. Quando ele fala de mente aqui, ele está falando, não é só uma coisa intelectual.
mas é todo o seu ser sendo transformado, a sua vida sendo transformada por Deus. Quando você busca a Deus e alcança essa renovação da mente, do seu entendimento, e passa a ter a mente de Cristo e ter o seu coração transformado, pode ter certeza que você vai experimentar a vontade de Deus para a sua vida. É uma consequência natural. Por quê? Porque com a mente transformada, você vai ter um outro discernimento. Você vai tomar decisões sábias na vida. Você vai entender o que é que Deus quer de você. Você vai saber decidir viver de uma maneira que agrade a Deus. Você vai escolher coisas que vão ser da vontade de Deus e vai rejeitar coisas que não são da vontade de Deus. Isso é natural, porque quando você está com a sua mente renovada, você foi transformado, Deus te dá discernimento e sabedoria para buscar o que é bom, o que é certo, o que agrada a Deus, o que glorifica o seu nome. Naturalmente o Espírito Santo vai guiando você e levando você a viver a vontade de Deus. Agora, se você estiver vivendo de acordo com o mundo, vivendo na carne, é impossível experimentar a vontade de Deus, porque você não vai ter discernimento nem sabedoria para compreender qual é a vontade de Deus e buscar viver essa vontade. Você vai viver de acordo com os valores do mundo. E a vontade de Deus, para finalizar, ela é boa, ou seja, é algo bom. Deus só tem coisa boa, irmãos, para nós. A vontade de Deus é boa. Pode ter certeza que quando você vive a vontade de Deus, é coisa boa. Não tem como ser coisa ruim. Ela é agradável. É algo que vai satisfazer o teu coração, vai te dar uma alegria. Você vai se sentir pleno, realizado, feliz, quando você estiver no centro da vontade de Deus. E ela é perfeita, ou seja, não tem nada de ruim nela, não tem nada de enganoso, de falso. Tudo é perfeito, perfeito. E você vai se satisfazer nisso, quando você experimentar isso. Mas para chegar nisso e viver essa vontade é um processo, como o que Paulo ensinou aqui, que a gente precisa viver essas coisas. Às vezes tem gente que pensa assim: irmão, eu tenho medo de saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. Vai que Deus quer me mandar lá para a Coreia do Norte? Vai que Deus quer me mandar lá para o Iraque, para a Síria, como missionário? Meu irmão, pode ter certeza que se essa for a vontade de Deus para a sua vida, você vai se sentir feliz e realizado fazendo isso. Por mais que você tenha sofrimento, tenha lutas, ou até morra por causa de viver o seu chamado, você vai se sentir totalmente realizado e alegre e feliz, porque você vai estar no centro da vontade de Deus. Quando você está no centro da vontade de Deus, irmãos, você se sente feliz, realizado, alegre. Agora, se você estiver fora da vontade de Deus, você pode estar vivendo num palácio, cheio de riquezas, com tudo do bom e do melhor, com saúde, vivendo no melhor país, tendo a melhor casa, o melhor carro, tendo tudo que você sonhou, viajando o mundo todo, mas você não vai se sentir feliz e realizado. Você vai se sentir vazio, triste, porque você vai sentir que está faltando uma coisa, que você está em rebelião, que você está afastado da vontade de Deus. Você vai ver que aquilo tudo não te preenche, não te alegra. Não adianta ter o melhor emprego, ter a melhor casa, o melhor carro, viver a melhor vida, se estiver afastado da vontade de Deus. Agora, quando você está no centro da vontade de Deus, você pode até não ser rico, você pode até não ter uma saúde perfeita, você pode até não morar no melhor lugar, mas você vai ter uma vida tão feliz e realizada e plena, que aquilo ali vai trazer uma satisfação enorme, uma alegria
gigantesca a sua vida. Você vai sentir como se não estivesse faltando nada, porque você vai estar no centro da vontade de Deus. Então que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.